Olá, gente! Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Vou fazer mais uma live. Naquela semana lá do autismo eu fiz uma live por dia, porque eu montei aquele grupo no WhatsApp do Conhecer Autismo, e aí tinha várias dúvidas, e para deixar a equipe toda, né, os pais, os professores mais alinhados, eu fiz live todos os dias, né? Aí faltou agora, é um assunto que vem surgindo bastante, é algo bem polêmico também, né? É a inclusão escolar, né? Então eu vou fazer uma live agora, porque hoje teve algumas conversas sobre, essa semana tá tendo bastante conversa sobre isso, e aí eu quero alinhar também um pouquinho sobre o que eu tenho de conhecimento do que é inclusão escolar, né, de acordo com os cursos que eu faço, de acordo com a Academia do Autismo, de acordo com o Selmo Lacerda, né, que são os cientistas mais conhecidos e renomados aqui do Brasil, né, e que tem bastante conteúdo científico e que tem embasamento teórico para dizer que é a forma correta de se fazer, tá? Então é essa informação que eu vou passar hoje. A minha filha aqui está mandando o link para o grupo, para os grupos, porque o grupo Trabalhando o Autista também pediu bastante. Você jogou já nos 3 grupos? Tá? Então lembrando que a gente tem o grupo no WhatsApp, que a gente troca informação, a gente troca atividades adaptadas, que tem bastante a ver com a conversa de agora, né? Então quem entra no grupo, eu converso no privado para tentar entender qual que é o caso, porque eu sei que o assunto do autismo ainda é pouco conhecido no Brasil, né? Então eu tento fazer o máximo de passar toda a orientação que eu tenho embasado sempre cientificamente, tá? Então eu sempre vou estar pautada tudo que eu falar na psicologia comportamental, no ABA e nas pesquisas novas que estão aparecendo, tá? Mas tudo que for comprovado. Então, a live de hoje é sobre inclusão escolar. Eu acho importante a gente conversar agora disso, porque por conta da quarentena, nossos filhos estão em casa, né? E eles não estão indo para a escola. E seria um bom momento para os professores começarem a compreender direito e ir atrás de cursos, né? Eu sempre falo que eu tenho aquele curso de capacitação para os professores, que eu cobro baratinho, justamente para capacitar, né? Eu tenho que cobrar porque eu vou atrás desse conhecimento, né? Mas eu também acho que as pessoas têm que ter essa orientação, porque não adianta, eu vou explicar um pouco sobre a tríade de sucesso para a gente estimular o autista, e precisa ter a escola é fundamental no autismo, por isso que é importante os professores irem atrás desse conhecimento, tá? Tem alguma mensagem já? Boa tarde. Falar? Boa tarde, quem? Jandira. Jandira? Isso? Oi, Jandira, tudo bom? Boa tarde. Tá, então vocês podem também mandar seus comentários. Minha filha tá me ajudando sempre, né? Oi, Sara. Ela tá sempre ajudando, né, lendo os comentários e filmando aqui pra gente. Vamos lá, vamos começar? Eu dei esse tempinho aí porque como eu fiz essa live sem avisar, né, as pessoas estão vendo agora, então não sei se todo mundo vai conseguir ver. Lembrando que assim que eu terminar essa live, eu já baixo ela do Facebook e já jogo pro YouTube e eu vou mandando os links, tá? Então se a gente perder, não tem problema que dá para assistir depois, ok? Então eu vou falar hoje sobre inclusão escolar, gente. Como que faz a inclusão escolar para nossas crianças que têm algum transtorno, algum déficit, como que funciona? Bom, gente, primeiramente eu vou mandar depois um link, tá? Eu posso mandar o PDF com as leis, tá? A inclusão escolar, ela só existe se a escola fizer o PEI. Muitas mães me perguntam, e professoras também, mas o que é o PEI? Então, não saber o que é o PEI já é um indício, né, que as pessoas já não sabem muito o que é inclusão escolar. Não por culpa de ninguém, na verdade, por culpa das faculdades que formam profissionais sem dar esse tipo de orientação, né? Como assim, né? Não passam essa informação? Porque assim, gente, sem o PEI não existe inclusão. Então, se seu filho está na escola e ninguém nunca fez o PEI e ninguém nunca comentou sobre, não está sendo inclusão. E eu vou explicar então por que não é inclusão. O PEI, gente, é um plano de ensino individualizado.
Tem outros nomes que você pode encontrar por aí, que não sei se é o PII, né, que é o plano individual, tem outra forma de falar, mas a gente chama OPEI, que é o que a gente está mais usando agora, tá? Plano de ensino individualizado. O que é esse PEI, né? Eu vou explicar tudo para que ele serve. Mas sem ele não existe inclusão. Então, se você tem o seu filho matriculado numa escola, exija, né? Exige o PEI. Já entra em contato com a escola e fala, então, eu gostaria de ver qual que é o PEI do meu filho, qual que é o plano de ensino individualizado. Porque, gente, se é por lei, tá? Eu deixei um espaço aqui que eu ia colocar lei, acabei não anotando. É obrigação da escola confeccionar esse PEI. Olha como é algo muito importante. Tá por lei, é garantido por lei que a escola precisa adaptar, né, o ensino da criança que tem uma dificuldade, um déficit. É por lei, é garantido por lei. Ou seja, os pais têm total direito de ir atrás dos seus direitos, né? Claro. Né? Então pensa, quantos processos podem acontecer? Mas, ok, agora já sabemos que é por lei, tem muita escola que não sabia, vamos supor que não sabiam, e muitos professores também que não sabiam, isso eu acredito, porque eu sei como funciona o ensino aqui no Brasil, muita coisa deixa passar. Então sabemos que é por lei e a escola tem que fazer. Como que a escola faz esse PEI? Né? Como que faz? Eu coloquei aqui um item de 1, 2, 3, tá? De uma forma bem resumida, só que é muito mais complexo, mas eu deixei assim resumido, porque senão essa live vai ficar gigante, tá? Eu coloquei assim, ó, primeira forma de a gente confeccionar o PEI. Então, o PEI a gente tem que imaginar, nada mais é que um arquivo de computador, onde você vai colocar o nome, idade da criança, aí você vai colocar embaixo quais são os objetivos que você vão fazer, como que vai adaptar, quanto tempo que vai ter para observar essa evolução, né? Então é só um papel, um planejamento diferente, né? Vai estar escrito assim, provas, como que vai ser a prova, como vai ser a avaliação, vai ser oral, vai ser escrita, vai ser em outra sala. Eu vou falar bem sobre flexibilizar, tá? Mas é todo o que é diferente dos demais da sala vai estar escrito ali. E quem tem que confeccionar é a escola. Então, a escola tem que ter esse planejamento individual. Então, a primeira coisa que você tem que saber é entender o que é o autismo. Né? Então, como que você vai estruturar um plano de ensino individual se você não tem conhecimento? Então, eu aconselho a ir atrás das minhas lives. Eu tenho live que eu explico o que é o autismo, quais são os transtornos, por que é um transtorno do neurodesenvolvimento, qual que é o impacto desses neurônios, né? Então eu tenho várias lives e não sou só eu, vocês podem procurar no YouTube, tem o Selmo Lacerda, ele tem os Brites, a família Brites, que explica muito de neurociência, né? Então se vocês colocarem a Maíra Gaiato, vocês vão colocar da Meca, vocês conseguem ir atrás de conhecimento gratuito. E nessa quarentena, a maioria dos grupos, né, que são do autismo, eles estão liberando várias lives, né, gratuitamente, justamente para a gente aproveitar esse momento para ter conhecimento. Por quê? Porque é só conhecendo algo que a gente consegue fazer intervenção. Então, sem conhecer, não tem como ajudar. Porque aí nada vai ser científico, né? Vai ser achismo. E a gente evita trabalhar com achismo porque os resultados e o impacto disso é a longo prazo, né? Lembrando que se a gente consegue fazer um planejamento legalzinho precocemente, na infância, nós teremos impactos baixos no futuro. Então, lembrando que os autistas vão ser adultos, né? Então, eu tenho algumas mães que elas ficam tristes, que não tiveram orientação, não tiveram conhecimento, e hoje o autismo delas é severo, eles pouco sabem se arrumar, limpar a casa, ajudar na casa, tem pouca independência. Então a gente tem que pensar que se você é professor, se você é terapeuta, se você é mãe, a gente tem que focar, porque eles dependem da gente, né? Então, você precisa ir atrás de conhecimento. Tá, eu já sei o que é TEA, eu já sei que o autismo, ele impacta na comunicação, então são áreas dos cérebros que elas impactam a área da comunicação e também são interesses restritos e estereotipados, né? Restritos ou estereotipados, ou os dois, ou só um, tá?
Então, tem vários critérios que eu não vou conseguir explorar agora, porque senão vai ser uma live intensa. Mas a gente sabe que o autismo, ele acomete o quê? A vida social desse indivíduo. Então, se é uma criança que tá lá brincando da forma dela, as outras crianças se aproximam, ela sai, ela morde, ela não consegue dizer, vai impactar diretamente a vida social dela. Então, é isso que o professor tem que pensar. Ele não tem que pensar, é uma criança autista, eu tenho que ensinar a fazer o A, E, I, O, U, né? Não é só o A, E, I, O, U, né? Tem vários pré-requisitos antes que o ser humano ele vai adquirindo, né? E as professoras, né? Eu tô falando isso de forma meio redundante, né? Porque as professoras é o que mais aprendem sobre o desenvolvimento da criança, né? Sabe das etapas, né? Ensina muito, ela sabe muito de Vygotsky, Piaget, né? O Piaget tem as etapas bem estipuladinhas, né? Então, sabe-se que tem tudo uma questão antes de começar a alfabetizar, né? Então, qual que é a segunda parte? Então, eu já sei que o autismo tem essas dificuldades. Então, eu tenho que lembrar disso aqui, é muito importante lembrar disso aqui antes de fazer o PEI. Então, eu sei, lembrando que todo autista é único, tá? Então, você tem que saber disso. Se ele tem um diagnóstico, ele tem impactos em áreas, só que nem todos vai ser igual a todos, tá? Isso aqui é só pra gente entender o autismo. Aí, tem essa parte aqui, ó, entrar em contato com os terapeutas. Segundo, né? Entrar em contato com os terapeutas da criança. Por quê? Porque espera-se que a criança que tem o diagnóstico, ela já tem uma equipe multidisciplinar atuando com essa criança. Eu falo espera-se porque neste grupo, né, que a gente consegue, tem mais de 150 mães e professores, a gente tem bastante comentários, né? A maioria dos pais não sabiam das equipes multi e a maioria dos professores, eles falam que os pais não levam esses terapeutas para a escola. Ou seja, vocês percebem que a inclusão escolar de fato não está acontecendo no Brasil? Por quê? Eu vou falar assim, ó, de uma forma como se fosse fazer uma pesquisa. Eu estou pegando um grupo de 160 pessoas do Brasil inteiro e dessas 160 pessoas, a maioria tem desconhecimento do PEI e desconhecem o fato de que terapeutas têm que entrar em contato com a escola. O que eu posso supor, se você for generalizar, é que isso acontece também em muitos locais, né? São poucas pessoas que falam, a escola, ou raras na verdade, uma ou duas, que falou para mim, a escola já entrou em contato, já montaram um PEI. Ou seja, é muito triste isso, né? Mas é importante vocês estão sabendo agora, porque vocês vão fazer a diferença, né? O ano que vem, quem sabe, essa história já mude. Pelo menos nesse grupo de 160 pessoas que eu tenho do Conhecer Autismo, eu estou tentando fazer essa mudança. E essa mudança eu faço e cada um fazendo um pouco, a gente consegue fazer uma enorme mudança, né? Então, você tem que entrar em contato com os terapeutas. Por quê? Porque os terapeutas, qual que é a equipe dos terapeutas que tem que ter? Psicólogo ABA, né, que eu já expliquei o que é ABA em outros vídeos, que é análise do comportamento aplicado. Tem que ser o fonoaudiólogo, tem que ter o terapeuta ocupacional é importante. Então, junta esses terapeutas, faz uma reunião. Por quê? Porque esses terapeutas já fizeram alguma avaliação. Então, você vai pegar as avaliações, você vai sentar com eles, vai falar, olha, ele está no primeiro ano, né, ele está no pré. A gente está começando a ensinar agora o A, E, I, O, U. Então, o que eu posso fazer? Aí, os terapeutas vão falar, ele tem dificuldade no contato visual, no comportamento de espera e no sentar. Então, os terapeutas, cada terapeuta, ele vai ter avaliado uma coisa da área dele. E você vai fazer o quê? Você vai pegar o que é do conteúdo acadêmico, mais a parte que é do comportamental ou das áreas que eles avaliaram, e você vai começar a juntar. Tá, então eu sei que ele é assim e que precisa treinar isso. É isso que os terapeutas estão treinando. E eu quero ensinar mais isso. Então você vai fazer um compilado de informação. Então por isso que é importante entrar em contato com os terapeutas, porque eles estão fazendo já, espera-se que eles estejam já fazendo um treinamento nos déficits de comunicação e interesses restritos, que é o que tem que acontecer, né?
Aí, se por algum acaso, então a forma maravilhosa seria isso, né? Você chama eles sentam com você, você anota as informações dele, junta com as suas para confeccionar o PEI. A forma ruim que pode acontecer é os terapeutas não quiserem ir atrás. Isso aí a gente pode conversar depois sobre isso, né? Porque você tem que entrar em contato com os pais e informar, né? E orientar, olha, eu tentei fazer uma reunião com os terapeutas, eu quero que você fale um pouco sobre essas terapias, tá funcionando para vocês. Porque assim, quem escolhe a equipe do terapeuta são os familiares, né? Tem muitas professoras que, teve um assunto no grupo, né, falando sobre frustração, né, frustração que a gente sente em tentar ajudar, né, na escola e não conseguir por falta de retorno dos terapeutas, dos alunos, dos pais. A gente tem um limite até onde a gente pode ajudar, né? E eu acho o seguinte, a gente tem que tentar o máximo que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance. Se os professores, se os pais não forem atrás de terapeutas novos, de bons terapeutas, né, a gente fica realmente de mãos atadas, né? Por quê? Porque é assim que funciona, tá? Então isso aqui seria um assunto para uma outra live. Outra coisa que pode acontecer é os pais não terem conhecimento disso, nem dos terapeutas indicados, que o que a gente aconselha. Se você fez a reunião com os pais, eles não têm terapeutas que estão agindo, né, nessas questões, o que você precisa fazer? Você pode orientar, né? Você pode começar a ver próximo de você ou pegar alguns contatos de pessoas e profissionais que atendem o autismo. E você pode falar, olha pai, assiste esse vídeo, olha que legal, é uma equipe multi, olha que legal, o convênio pode custear, né? Dá essa orientação, porque às vezes falta isso, falta orientação. E aí, ok, então essa aqui é a segunda coisa. A terceira é, como que vai fazer o PEI? Agora você vai traçar quais são os objetivos funcionais, os funcionais são aqui, né? E mais os acadêmicos. É assim que vai confeccionar o PEI. Você vai juntar as necessidades, os déficits e o excesso que ele tem, quais formas de você lidar com isso, porque tem que estar tudo marcadinho, as formas de lidar com isso geralmente é o psicólogo comportamental que vai te passar, né? Ele vai falar, olha, a gente está treinando o contato visual. Aí você vai falar, eu quero ensinar o A, E, I, O, U. Ah, legal. O que ele gosta? Né? Porque o PEI vai ter que ter montado assim, coisas que ele gosta. Por quê? O PEI, como que funciona? Ele funciona assim, ó, é uma forma de flexibilizar e adaptar todo o material dele. Olha como que é importante. Por isso que eu falei que sem PEI não tem inclusão. Porque se a criança tem dificuldades e ela está tendo que seguir ao mesmo raciocínio das outras crianças, ela está perdendo muita coisa e ela talvez não esteja conseguindo acompanhar. Por quê? Porque está muito fechado, né? Tem que ser daquele jeito, naquele time, todo mundo tem que fechar, todo mundo faz a lição, fecha a lição para casa, e a criança que tem alguma dificuldade, ela vai perder. Então, o PEI serve para flexibilizar e adaptar o quê? As rotinas, né? Então, qualquer coisa na rotina pode ser mudada. Por isso que tem que estar lá, marcadinho. Porque se alguém for questionar, aquela criança no horário da aula, ela estava no parque. Por que ela estava no parque? Porque provavelmente os terapeutas analisaram a situação e flexibilizaram a rotina, né? A gente tem que flexibilizar também o quê? Os objetivos deles. Então, a gente quer que naquela sala de aula, o padrão, né, seria ensinar o A, E, I, O, U e 1, 2, 3, 4, 5, o Bá, Bebi, Bobu. No ano. Será que aquela criança acompanha? Aí a gente vai começando a avaliar e falar, não, a gente vai ensinar o A, E, I, O, U e 1, 2, 3, só. No ano. Você viu que você já flexibilizou o quê? Os objetivos dele. Tá vendo como cada criança é única? Você tem que analisar totalmente aquela criança, tem que analisar tudo que aquela criança gosta, tem que analisar tudo que os terapeutas trouxeram de informação para você conseguir flexibilizar os objetivos, né? Os conteúdos também. O que eu vou ensinar? É o A, E, I, O, U, só que todo mundo tá fazendo no caderno, né? A gente vai fazer diferente para ele se ele não acompanha. Então, os conteúdos podem ser diferentes, a forma que a gente vai apresentar os conteúdos pode ser diferente, né? A forma de avaliação pode ser diferente também,
quando tiver, né, no PEI, tá marcado a avaliação, ele é uma criança distraída, ele vai poder fazer uma avaliação num outro horário, numa sala vazia, num ambiente menos movimentado. Por isso que é importante saber quem é essa criança. Será que ela é só desatenta ou tem muito barulho que está incomodando? Será que ela não sabe as questões? Então, você pode flexibilizar a forma de avaliação, né? Se você vai, tá todo mundo escrevendo, só que ela não sabe escrever ainda, mas ela sabe falar, ela sabe apontar. Isso é uma forma de avaliar. Então, eu quero avaliar se ela aprendeu o A, E, I, O, U. Né? Se você pergunta para ela, me dá o A, me dá o E, e ela te dá, pode ser a forma de avaliação. Só que tem que estar no PEI, né? Flexibilizar, adaptar o ambiente, como? Às vezes, olha aqui, isso aqui tem na maioria da sala de aula, né? Esse monte de informação. Às vezes a criança, ela fica assim, chacoalhando o varal, fica mexendo. Então, talvez para aquela criança é importante tirar o varal, porque esse varal está servindo de estímulo para ela parar de prestar atenção na professora. Então, a gente vai mudar o quê? O ambiente dessa criança. A gente vai mudar as metas, vai mudar os prazos, isso dependendo da minha criança. Isso é o PEI. Você está vendo como é complexo e estruturado? Né? Então, você precisa mexer em tudo isso daqui para a gente poder dizer o quê? Está tendo uma boa inclusão. Por quê? Porque aqui a gente consegue mexer em tudo para conseguir dar a melhor forma de educação. Porque educação é isso, né? A gente vai passar o quê? A gente quer passar o quê? Conhecimento. Só que cada criança é única. Ainda mais quando tem um diagnóstico e você está contemplado por lei que você tem que flexibilizar, então a gente vai ter que fazer desta forma, tá? Eu sempre aconselho o quê? Uma reunião trimestral, bimestral, com todos os terapeutas. Por quê? Porque se a ciência ABA, ela traz sempre registros, as respostas que são abaixo do esperado, tem que ter mudança e mudança rápida. Então, por isso que é importante reunir sempre a equipe. Eu sempre peço, faz um grupo de WhatsApp, põe todo mundo dentro, vão se comentando, faz uma agendinha, um caderninho que passa por todos os terapeutas e chega na professora, chega em casa, para a gente poder saber se ele está realmente avançando os objetivos que a gente estipulou. Porque se não tiver, a gente tem que mudar, né? Então, é importante para confeccionar o PEI, você ter contato com todo mundo, com os pais, com terapeutas, tem que entender o que é autismo, tem que saber tudo o que ele gosta, que geralmente os terapeutas, os pais, né, o certo seria, né, o psicólogo comportamental ter uma lista dos reforçadores, né? Mas Natália, por que reforçadores? Então, é importante você ver a aula lá que eu falei sobre ABA, do comportamental, como que funciona. Por quê? Porque a gente entende que todo ser humano, ele repete o comportamento quando ele tem alguma coisa que o beneficie ou o tire de situações ruins. Então, a gente vai trazer esse conteúdo que a gente aprendeu com o Skinner, com o Pavlov, e vai usar de forma aplicada no autismo. Então, sabendo tudo que ele gosta, sabendo as coisas que ele mais vai atrás, você consegue adaptar as atividades com o interesse dele. Então, se ele tem interesse, ele vai olhar. Então, se você está dando A, E, I, O, U, ele está olhando o varal, você pelo menos já sabe que varal ele gosta. Quem sabe fazer um varal, então, para apresentar para ele no A, E, O, U? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E eu sei, né, que as professoras, em geral, elas são muito criativas, né? O que eu mais vejo agora, então, na quarentena, o que eu mais vejo é a professora lançando live. Minha mãe, por exemplo, ela faz várias formas adaptadas agora, que ela sozinha ela veio. Minha mãe é professora também, né? Isso tudo aqui ela planejou para quê? Porque ela pensou, bom, vou fazer assim, né? Então, eu sei que professora é muito rápida para adaptar, né? Então, eu coloquei aqui, para a gente sempre lembrar, é que eu não tive mais espaço, né? Que a tríade de sucesso na inclusão escolar e no tratamento do autismo é assim, gente, é escola, terapeutas e os pais, né? Os familiares, os cuidadores, quem tá com essa criança. Então, a escola, terapeutas e os pais, os cuidadores, têm que estar se conversando sempre, 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 sempre. Só assim para funcionar. É difícil montar uma equipe que todo mundo se conversa? É difícil no começo, sim. Ainda mais no Brasil, que as pessoas pouco se interessam por isso, tá? Mas isso aí é uma outra coisa e não tem como eu mudar a realidade. O que eu posso falar para vocês
antes de contratar um terapeuta, antes de ficar pagando, antes de aceitar a terapeuta do convênio, né? Vai atrás, procura ver se eles são legais, mostra o que você quer. Se eles não se encaixam, procura outro, porque a gente não tem muito tempo a perder, tá? O que eu tinha para falar sobre o PEI era isso, sobre inclusão escolar, tá? O PEI era basicamente isso. Eu quero ver com a minha filha se tem alguém que mandou algum comentário, alguma mensagem. Diga. A Daniele Medeiros falou: meu filho não tá conseguindo acompanhar a turma. A Beth... Peraí, volta. É Daniele, né? Daniele Medeiros. Daniele falou que o filho dela não tá conseguindo acompanhar a turma. Olha isso, né? Então a gente já sabe que o quê? Não tá uma inclusão, né? O que precisa? O que eu sempre falo, né? Que tem que ser feito. Pega esse psicólogo que atende e fala: psicólogo, eu quero que você faça observação na escola. Por quê? Porque o psicólogo comportamental ABA, ele vai sentar... Peraí, derrubando tudo aqui. Ele vai sentar no fundo da sala de aula e vai ficar observando. Vamos supor, o filho da Daniele. Por que ele não está conseguindo acompanhar? E ela vai ficar assim, ó, 4 horas escrevendo. Vai chegar em casa, depois de 3, 4 dias de observação, vai analisar tudo que observou e vai chegar para essa mãe, para essa escola e vai falar: olha, é por isso que ele não está conseguindo acompanhar. E eu quero, tem que ser feito assim. É assim que tem que ser feito. Então, o psicólogo ABA, ele tem que ir na escola fazer no mínimo 3, 4 dias de observação. Eu prefiro 5 dias, né? Ah, mas vai ficar caro. Gente, pode ficar caro, mas o convênio, ele custeia isso. Né? Você tem que colocar, a psicóloga cobrou tal valor para ficar 4 horas todos os dias na escola, deu esse valor. O convênio tem que custear, né? Então, o médico pede, entrega essa solicitação médica para o convênio custeia. Mas esse aí também é outro assunto, porque eu sei que não é fácil assim, tá? Mas se quiser saber mais sobre liminar na justiça, como consegue, pode entrar em contato comigo também, porque nós temos um advogado no grupo que ele super ajuda nisso, tá? Então, aí ela vai observar tudo esses 5 dias. Por quê? Porque cada dia tem uma coisa diferente. Às vezes tem educação física, no outro dia é balé, no outro dia tem o judô, no outro dia é uma aula que tem na quadra. Então, é importante o psicólogo observar todos os dias, né? Então, por isso que eu gosto de fazer as 5 observações. Quem mais? A Beth falou o quê? A Beth Ribeiro falou: o meu tem 21 anos, não fala, usa fralda e não escreve o que eu faço. Então, o filho dela tem 21 anos, não fala, usa fralda. Ok. Você viu que não fala, então tem que ver. Ele não fala, mas ele se comunica, né? Tem que ver isso. Então, se ele não se comunica de forma alguma, nem apontando, nem puxando, tem que ensinar a comunicação. A comunicação é um outro processo que envolve contato visual, apontar, tirar todas as coisas de perto dele para forçar ele pedir, coloca em lugares de não fácil acesso para instigar ele se comunicar. Mas como ele tem 21 anos, é 21 anos que ele tem de comportamento que já foi reforçado de forma inadequadamente a vida inteira. Então, demora para a gente ensinar um comportamento quando é mais velho, mas demora, mas não quer dizer que não aprende, tá? Ele só talvez ele estranhe no começo e pode ter comportamento de birra, que é importante saber antes de começar a fazer. Por isso que é importante ter um psicólogo, porque ele vai analisar a situação e vai montar uma intervenção caso tenha comportamento de birra. Porque tem que te ensinar também, porque se ele começa a se machucar e você não souber o que fazer, pode ser pior. E sobre a fralda, aí teria que ver o desfraude, tem que ver se ele tem como os esfíncteres, né? Então, cada terapeuta teria que analisar uma função. E se ele se comunica apontando, trazer a comunicação alternativa, né? E tem outras técnicas, né? Mas coisas não faltam, forma de adaptar não falta. Tem mais? Marcelo Alexandre falou: boa tarde, sou pai e tenho uma dúvida. Você acha que é recomendável brincar com nossas brincadeiras, como montinho, bolinho e ovada com nossos filhos, já que eles podem passar por isso na escola? Mas meu filho não tem problema, é só uma dúvida mesmo. Brincar com o quê? Não entendi. Com nossas brincadeiras, como montinho, bolinho e ovada. Ah, entendi. Crianças que não são típicas, porque assim, tem uma pessoa que fez uma pergunta, não está direcionada com isso, eu não entendi direito o que era. Era sobre brincar de ovada, montinho, né? Porque eles vão passar com isso na infância, né?
Eu acho que assim, não sei se... Porque ele é típico, né? Eu acho que qualquer brincadeira que seja invasiva e que a pessoa não goste, eu acho que não deve ser feita. Né? E se acontecer na escola, a gente vai ter que ensinar depois, porque não tem como a gente prever o que vai acontecer. Eu, no meu caso, eu nunca tomei ovada nem recebi montinhos na escola. Então, eu não sei, isso aí é uma coisa que acontecia em alguma pessoa e não aconteceu comigo. Então, eu não acho que teria que ficar treinando coisas que a gente não tem como saber e controle do que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que sempre brincar de forma com brincadeiras que eles acham divertidos e que não sejam intrusivas e que seja de uma forma de violentar ou machucar a pessoa para ela ficar melhor, né? Deixar ela um pouco mais forte. Eu não acho interessante. A gente tem que sempre lidar com os acontecimentos do dia. Minha opinião de psicóloga, né? Mais algum? A Lourdes Cola falou: sou assistente escolar de um autista e vivo cobrando o PEI do aluno, mas está difícil. Então, é aí que tá. Se você é uma assistente de escola, você não trabalha, você trabalha na escola, porque assim, se você tem uma dúvida, não sei se vocês ouviram, que é uma assistente de escola sempre cobra o PEI do aluno e não acontece. O PEI do aluno tem que ser feito rapidamente, em uma semana, um mês, no máximo um mês tem que estar pronto. Por quê? Porque o ano letivo não espera. Aí é que tá. Se a escola que você trabalha não faz o PEI, então você meio que está trabalhando num local que não é um local legal, né? Então não tem como você ficar batendo de frente com uma cultura inteira que é ruim. Eu também não acho fácil também falar, eu vou pedir demissão e vou para outro lugar. Eu acho que a gente pode fazer o quê? O que eu sempre aconselho essas mães, as mães que tem que cobrar, né? Por isso que eu sempre falo, mãe, vocês podem se unir. Vocês viram que teve aquele comediante que ficou fazendo piadinha de uma banda, né? Aqueles dois comediantes, que as mães se uniram, todo mundo compartilhou e já tem juiz atrás dele, já tem processo rolando. É só se unir. As mães se unem, conseguem as coisas. As mães precisam se unir e pedir fiscalização nas escolas, pedir fiscalização do PEI, fiscalização de clínicas. Vocês têm que se unir e fazer barulho, porque senão o Brasil ele não faz nada. Então, fica uma situação complicada. Não é só as professoras que estão dentro da escola que estão vendo que está faltando coisa e não tem. Né? Essa é a realidade, né? Infelizmente, as mães têm que ter conhecimento, né? Oriente as mães para a mãe cobrar. Por quê? Porque elas podem entrar com uma liminar na justiça, né? Então, as mães que têm que fazer esse movimento. Então, a mãe sabe do PEI, a escola não tá entregando, você pode mudar de escola ou você entra com uma liminar na justiça. E tem passo a passo para isso, né? Vai na escola e exige, tem os formulários. A escola assina, ela tem não sei quantos dias para responder. Não respondendo, você já pode entrar com uma liminar na justiça. E tem vários advogados que cobram bem baratinho e tem advogados gratuitos que você pode ir atrás, tá? É complicado, mas a gente tem que ir conseguindo aos poucos. A gente só não pode deixar impune. Porque se a gente deixa impune, isso nunca vai acabar. As escolas nunca vão se mexer, as crianças nunca vão aprender e fica, né? Porque a demanda do autismo está crescendo muito, né? As mães estão começando a ver que elas têm direito de colocar os filhos na escola, porque tem muita gente dando orientação. Então as mães estão matriculando sim. Só que é uma demanda tão grande que os professores antes não estavam preparados, né? Mas agora na quarentena a gente pode começar a se preparar. A gente tem aí, sei lá, até agosto, né? Até julho, parece, né? Que prorrogaram as aulas. Então dá um tempo aí para a gente para conseguir ir atrás dos cursos, de montar PEI dos alunos, né? Vamos mudar essa realidade, né? Eu sei que é difícil, mas aos pouquinhos a gente consegue. Mais alguma coisa? A Beth perguntou: como faço para ele pegar um lápis e não levar para a boca? E como faço para ele escrever? Então, são várias coisas diferentes, né? Pegar num lápis. Por que ele não pega num lápis? Né? E por que tem que ser num lápis? Porque ele não pode ser numa caneta. Né? Então você tem que analisar essa criança. Por exemplo, ele não está pegando num lápis, às vezes ele tem problema sensorial. Tem que ter um terapeuta ocupacional. Para quê? Para analisar se o sensório dele está desregulado. Por que ele põe na boca? Talvez por busca sensorial. Às vezes ele não sente. Ah, mas como assim busca sensorial? Por isso eu falei que é importante conhecer o autismo. O autismo
tem até no diagnóstico dele transtorno do processamento sensorial, que pode ter muito ou pouco. Às vezes a busca de colocar na boca é porque ele não sente a região da boca e ele precisa ficar colocando para sentir. Então tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer, às vezes, segurar para ele não tem tônus muscular. Quem vai avaliar isso? Vai ser o físio ou vai ser o psicomotricista. Por isso que eu falei que é multidisciplinar. Todo mundo tem que estar fazendo uma avaliação. Você vai pegar, Beth, você vai pegar todas essas dúvidas que você tem e vai entregar para o psicólogo. Por que que ele põe na boca? Por que que ele não pega o lápis? E o psicólogo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai fazer as prescrições. Você vai fazer fazer uma avaliação no TO para isso, e vai te passar não os laudos, né? Vai passar algumas orientações para você poder ir atrás dos profissionais mais indicados para isso, tá? Para a gente conseguir eliminando a parte fisiológica, aí a gente consegue entrar com uma intervenção. Mais alguma? Então, gente, o que eu queria trazer de material adaptado, você pode adaptar de muitas formas. Como eu disse, depende muito do seu aluno. Tem aluno que só gosta de massinha, então vamos ensinar o IAU com massinha, entende? É assim que a gente vai flexibilizar o PEI. Vamos ensinar o IAU como? Com massinha, com material, com letras móveis. Isso vai ser o PEI. Aí eu trouxe aqui, só para vocês entenderem, eu sempre trago essas aqui, né? Mas quem não viu a live, né, das anteriores, né, vai achar interessante, né? Ó, quero ensinar o IAU. Você não precisa ter só uma folha de caderno. Você pode trazer isso também, tá vendo? Ah, coloca o índio, coloca o I de igreja, né? Então pode ser letras móveis, né? A família silábica dá para fazer também estruturadinho, tá vendo? Né? C com AK. O que é AK? Casa. Ah, mas ele não entende letra, então vamos trazer objeto, né? Objeto da casa. Coloca um C grande, um A grande e a casa. Então vai depender do seu aluno, né? Ah, aqui, ó, tá vendo, ó? São os materiais plastificados. Você pega um canetão, aí você plastifica, ó. Não é lápis, canetão é mais fácil de segurar. Para eles fazerem, e você pode apagar depois, e depois vai usar mais vezes. Tá, ó, você vai... E é fácil, ó, eu fiz isso aqui, eu plastifiquei, né, mas eu fiz os pontilhados com lápis mesmo, né. Ensinar e escrever o nome deles, ó, eu fiz assim, ó, estrutura. Eu fiz no pente, o nome da criança é Anthony, aí eu fiz as letras, no pente também eu imprimi, depois plastifiquei, tá vendo? Aí eu coloco aqui embaixo, plastificado, velcro. Aí pede para a criança colocar no igual. Olha, seu nome é Anthony. Você pode colocar a foto da criança aqui. Tem várias formas, né? Por isso que é importante contratar pessoas que já têm alguns cursos disso, né? E, por exemplo, eu tenho uma criança que ela adora carro e ela não gostava de pegar caneta. Aí a gente pegou essa atividade na internet mesmo, né? Cheia de carrinho. Pode pegar o carrinho, pegar um outro carrinho, pedir para ele pegar o próprio carrinho e seguir as linhas. Ah, e agora vamos fazer com a caneta? Tá vendo? Você pega o interesse dele com o carrinho dele e pede para ele depois escrever com a caneta e tira a caneta rapidinho. Pede para fazer só com o dedo. Tem várias formas, né? Eu trouxe assim, ó. Esse daqui é pra gente parear a cor, tá vendo? O pregador, você pinta a pontinha. E aqui você pode ter as cores, eu plastifiquei também, mas pode fazer sem plastificar, com papelão, né? Pede para colocar no vermelho, ó. Aí ajuda na pinça, movimento de pinça, coordenação motora fina, que trabalha o quê? Que é um pré-requisito para quê? Para segurar no lápis, na caneta, tá vendo? Você vai falando as cores, você tira tudo, tá, gente? É que eu só tenho 2 mãos agora, eu não consigo, né? Ai, coloca no rosa, muito bem. Agora coloca no amarelo, tá? Tem várias formas para ajudar. Aí tem essas aqui que você compra mesmo. Peraí, ó. Tá vendo? Isso aqui você compra, aquelas de madeira. Isso aqui é para fazer multiplicação e divisão. É que eu não vou pegar agora, não vou conseguir achar o certinho, né? Mas, tem 10 abelhinhas. Vamos juntar. Claro que não é esse, tá? Mas é material adaptado também. Então, de acordo com a sua criança, você vai atrás dos materiais. Eu trouxe mais 2 aqui. Tá vendo, ó? Isso daqui é de AEUU.
Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, ó, aqui é o... Aí tem as figurinhas aqui do O, que é a onda, a orelha. E aí você vai pedindo para ela colocar as atividades, as figurinhas nas letras certinho. Tem atividade daqui que você compra também, que é da Mônica, tá vendo? Ó, é flor. Aí tem aqui as pecinhas do F, do L. Então, se ela gosta de Mônica, ela vai adorar. Eu trabalho isso aqui com uma criança que ela não gosta de fazer atividades, mas ela gosta muito da Turma da Mônica. E aí, quando eu trago essa da Turma da Mônica, ela faz. Tá vendo? Aí você pode fazer também com... Esse aqui, quem deu ideia foi lá de uma outra clínica que eu trabalhava. Ó, é com um pregador e você plastifica. Isso aqui é aquelas madeira baratinha, que esqueci o nome. Velcro. Aí você pede, ó, coloca no número 4. Aí as pessoas têm que contar 1, 2, 3, 4. Aqui tem 5. Tá vendo? Isso aqui são materiais adaptados, né? Você tem que pegar o interesse da criança, o que ela gosta e fazer. Você pode fazer com 4 Peppa Pig, 5 George, né? E falar, vamos contar quantas Peppa Pig tem? E aí conta as Peppas e coloca o número, tá? Então isso tudo é adaptar as atividades que tem que estar tudo incluso no PEI, tá? Vai ter que estar tudo escrito assim, né? Para trabalhar o AEU, usaremos material da Mônica e massinha, o reforço será a bolinha de sabão, tá? Quem gostou de tudo isso, eu falei correndo justamente para não ficar uma live grande, eu acho que já até ficou grande, mas lembrando que eu tenho aquele curso que eu cobro baratinho, R$50 para um grupo de, cada um paga 50, né? O grupo no máximo de 10 pessoas, por Skype, por conta do coronavírus, né? E aí, precisando, a gente monta um grupo e a gente faz eu faço... O nosso curso tem mais ou menos umas 3, 4 horas, eu trago o que é autismo, como identifica as crianças no berçário, no pré-escolar, como faz para a gente saber como que é autismo, quais são as avaliações para serem feitas, como orienta os pais, como confecciona o PEI, eu trago exemplos do PEI, tá? Mas não vamos deixar passar, não, vamos tentar conhecer bastante para ajudar essas crianças que elas precisam, e os pais também, né, gente? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer coisa, ó, meu WhatsApp eu deixo sempre nos comentários. Na minha página tem meu WhatsApp, pessoal do grupo. Qualquer pessoa pode mandar mensagem, eu vou responder. Posso não responder na hora, porque às vezes a demanda é grande, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então, um beijão, obrigada e até mais. Tchau!